se coloca dentro do empreendedorismo. E ele é direcionado ao fundamento do ser humano, que é a educação. Então hoje nós vamos falar a respeito de empreendedorismo na educação. Realmente vai ser fantástico. Já aproveita, já dá um direito. Nós estamos com um Instagram? Ainda não? Tranquilo. Como se diz, né? Escuro e nebuloso é o princípio de todas as coisas, mas não o fim delas. Gibran já dizia isso. Então, tranquilo. Vamos lá. Empreendedorismo na educação. Gostaria de agradecer já aos nossos patrocinadores: Estúdio Shift, Gravações Produções, Wilket Corretora de Seguros, Nirvana Papelaria e Bazar, Mega Estilos Barbearia, César Alcântara Palestras, Mentorias e Imersões e Celebre Qualidade de Vida. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que ele é o criador, o fundador, pela necessidade do bairro, da Comercial Nirvana, Bazar e Papelaria, inaugurado em maio de 1998, com a necessidade de atender a deficiência de fornecimento de produtos e serviços na região próxima ao centro de Carapicuíba, onde se manteve por mais de 26 anos. Se mantém há 26 anos. Roberto vem se aprimorando e expandindo suas atividades, oferecendo mais de 10 mil produtos diversificados que contribuem para o aprendizado e o bem-estar da população. Seu foco está em atender estudantes, escolas, artesãos e empresas. Dentre seus diferenciais está a variedade dos produtos, atendimento humanizado, qualidade, respeito e alegria. Eu sou testemunha disso. Honestidade, integridade, disciplina, foco, vamos lá de novo? Honestidade, integridade, disciplina, foco e eficiência são os principais valores que movem o sucesso de Roberto ao empreender na educação ao longo de quase 3 décadas. Ficou curioso? Eu também. Então vamos chamá-lo? Roberto Lopes, seja bem-vindo. Vamos lá. Como vai, jovem? Bom te ver. Seja bem-vindo. Obrigado, querido. Vamos lá. Vamos ter Roberto Lopes aqui. YouTube ao vivo. Você que está no chat, eu já vou passar para você. A primeira palavra, eu já lancei ela ontem. A primeira palavra, eu lancei ela ontem nas redes sociais. E a primeira palavra é amor. Certo? No meio do programa vem mais uma palavra e no final outra. Hoje nós temos aqui ainda porta-documentos, nós temos a agenda da Wilket e nós temos uma agenda permanente do Bazar e Papelaria, Nirvana. Eu ontem estivemos, né, Ângela, numa palestra da Celebre Qualidade de Vida da Cláudia Guastelli, um network, um café da manhã fantástico, e ganhei aqui tô colocando para você. As 3 palavras, então, começamos com amor e mais 2. Perfeito. Nós temos aqui também, obrigado, Ângela, nós temos aqui também cortes de cabelo, certo? E barba dos nossos vizinhos ali, né? O pessoal da Mega Estilos, eu tenho ainda 2 cortes de cabelo, tá? E pode ser barba também. Eu mesmo fiz os vouchers, você não tem problema nenhum. Então vamos lá, vamos falar com esse jovem, Roberto Lopes. Roberto, eu vou olha, mais de 10 mil produtos. Coragem para ter tudo isso, amigão. É verdade. Meu Deus do céu, vamos lá. Uma pergunta, enquanto nós estávamos, antes de começar aqui, nós estávamos conversando a respeito até de tópicos do meu próprio livro aqui, que você leu, falava a respeito de timidez, mas eu não quero entrar nesse tema agora, que não é esse o foco. Mas você venceu tão bem isso que a gente não pode deixar de fora. Quem é, primeira pergunta de hoje, tradicional, quem é Roberto Lopes? Roberto Lopes. Bem, muita gente confunde eu com meu irmão, né? Mas Roberto Lopes é o filho caçula de 5 irmãos, né? Meu pai
venceu também na batalha, então eu tenho muito como foco o que ele passou. Trabalhou em ferramentaria, torneiro, 10 anos, 20 anos, depois que ele entrou no ramo de comércio. E eu nasci com o aprendizado dele, né? Então, o Roberto Lopes, ele é uma pessoa extremamente fechada, tímida, né? Pessoalmente, continuo. Mas fui aprendendo muito, e graças a meu pai, as broncas, os tapas que eu via também de vez em quando, né? Isso nos ensinou muito e nos deu um rumo muito bom, né? A gente aprende na dor também, né? Sim. Mas não precisa ser na nossa, né? A gente pode aprender na dor dos outros também, né? Esse era o meu lema. Tu disseste que são 5 irmãos? 5. E desses 5 você é o? Eu sou caçula. Nós Uau. somos em 4 homens e a mais velha é mulher, né? É a Rosângela. Nós somos em 5. Tá, e essa timidez que tu falasse ali, que tu não conseguia te expressar de novo. Tu dissesse algo que eu achei fantástico. Eu era mais tímido porque eu vi os outros apanhar e eu não queria... Me passa essa, por favor, o pessoal vai gostar aqui. É um pouquinho do que eu falei que a gente aprende olhando, né? Meu pai sempre foi bem... era filho de espanhol, né? Então... Sei como é. Ele sempre contava a história dele que ele nasceu embaixo de um pé de café em Botucatu. Uau. Porque os pais dele colhiam café na lavoura. Ele veio pequenininho para São Paulo com 11 irmãos. Pai, mãe e 11 irmãos para morar em 2 cômodos de aluguel. Então tem muita gente que fala, não, você é rico, você é berço de ouro. Ninguém sabe que a gente segura para poder fazer isso, né? Mas ele era bem enérgico. Ele até brincava que a gente era sangue ruim também. Então qualquer coisinha ele estourava. Depois ele ficava passando mal porque ele dava aquele choque, né? E meus irmãos mais velhos também levaram várias palmadas que eu falei, não vou por esse caminho não, né? Vamos ficar quietinho no meu canto, vou só observar. Eu não quero entrar na cinta, não. Pegou o verbo, né? Ele ficava quietinho para não apanhar. Achei fantástico isso. Você que está no chat aí hoje, o Roberto, ele vai passar muitos insights comportamentais, de empreendedorismo. Então você vai ali no chat, já vai fazendo perguntas, já anotou a primeira palavra amor, certo? E aproveita para fazer perguntas pelo 94 111 6655, que é o WhatsApp ao vivo, tá? Do Laboratório da Comunicação, aqui do podcast, e faça suas perguntas. Compartilhe, manda o direct, porque hoje vai ser demais. Essa aqui já foi fantástica, né? Eu vou ficar quietinho para não apanhar, porque os outros apanhavam. O bicho era bravo. Fantástico, vamos lá. O Roberto, nos conta sobre a sua trajetória profissional até aqui. Ou seja, o que te motivou a abrir o Comercial Nirvana e atuar na área de bazar e papelaria? Porque tu me disseste que na tua trajetória, com 14 anos, olha que interessante, a percepção da mãe, né? Tua mãe fez com que você fosse trabalhar já para romper um pouco... A timidez, exatamente. Essa timidez. Porque eu não falava com ninguém, até nessa idade adolescente eu me segurava muito, né? Quando eu ia dar risada eu colocava a mão na boca, esses trejeitos normais de quem se fecha, né? E ela me colocou para trabalhar em comércio exatamente para quebrar um pouco isso, com 13 para 14 anos. Fiquei até os 17 anos nesse comércio. Quando ela colocou, eu até comento com algumas pessoas que eu levei uma semana para atender meu primeiro cliente. Uau! Porque... Mandava os outros atender. Tinha 2 meninas que trabalhavam comigo, se elas, né? Chegava o cliente e eu falava, vai atender, vai atender. Aí teve um dia que as 2 cruzaram o braço e falaram, não, vamos atender, você Uau, que vai. Fantástico. Aí eu cheguei no balcão para atender a moça, era armarinhos também na época, era botão, lembro até hoje, até a cor do botão lembro. Claro. Ela falou, tem botão branco? Aí eu peguei a cartela de botão, mostrei para ela, desse modelo que a senhora quer, não vai ter. Tá? Aí atendi, fiquei uns 5 minutos com ela falando,
Aí terminou o atendimento, eu tava assim. Depois que eu terminei de atender, né? Perfeito. Aí, depois disso, a gente vai aprimorando, né? Vai aprimorando, vai... eu uso até um pouquinho da brincadeira, do humor, até para quebrar um pouquinho isso, né? Tem gente que... Me falasse uma coisa que eu achei muito interessante, que você ensina aos profissionais que trabalham contigo se transformar o teu comportamental usar uma ferramenta que seria ser o ator naquele momento, né? Sim. Ou seja, quando você começa a interpretar algo, né, tu tira a responsabilidade do teu eu. E aí fica mais fácil? Fica bem mais fácil. E, inclusive, no atendimento, eu recomendo até ele se colocar no lugar da pessoa também, né? Que é o tal da empatia. Por quê? Às vezes tem cliente que chega para você pedindo um item que não é o que ela quer. Fantástico. Nos fala melhor sobre isso. Então, às vezes, ela chega e fala, não, eu quero isso. Aí você conversando e se colocando no lugar da pessoa, você consegue entender realmente o que ela precisa e começa a fornecer uma linha melhor para o produto que ela precisa, né? Então, é o tal da empatia. Se você simplesmente vai lá e oferece, ela compra, vai embora, chega lá e fica desanimada. Não era isso, não deu certo. Muitas vezes você conversando, você se pondo no lugar da pessoa, você tem uma sugestão melhor para ela, às vezes até do que ela veio buscar inicialmente. Isso é um código que ele passou agora, hein? Pegou, anotou? Se colocar no lugar do cliente, entender o que ele quer, fazer um rapport ali, né? E atender a necessidade dele. Sim. Porque é interessante que ninguém gosta de vendedor, mas todo mundo gosta de comprar, né? Sim, então, sim. quando tu sai com a tua necessidade suprida, tu vai voltar ali sempre. O vendedor, ele tem que ser ator, tem que ser psicólogo, né? Boa. Ele tem que ser empata, porque ele tem que adivinhar o que a pessoa quer muitas vezes. Com poucas palavras, às vezes vem senhoras lá que fala 3 palavras, você tem que adivinhar o que ela está querendo, né? Aí é um trabalho que é complicado, mas para quem tem a sua meta, tem o seu objetivo de vida, isso é muito gratificante, né? E nessa trajetória profissional que tu levasse até aqui, né? Naquele momento que você já estava destravando a tua timidez, porque eu sempre digo, você leu o meu livro, né? Comunicação Sem Limites. Sim. Né? E o comércio, a atividade profissional, né? Eu sempre digo que eu sofri muito bullying quando era menino. E aí as professoras do colégio se deram conta que eu poderia colocar aquilo ali dentro do teatro. E aí eu fiz 5 anos de teatro. E aí eu me destravei. Né? E o comércio fez isso com você. Sim. Né? Então, quando nós pegamos a nossa profissão, né, e exercemos ela, né, com carinho, com vontade, com foco, você tem que ter que foi o que você fez. Você tem que ter alguma coisa a mais dentro de você que te impulsiona a vencer todos esses frios na barriga que acontece, né? Você sai tremendo, você sai gaguejando, você erra, mas você vai consertando, né? Viu que no livro eu falo a respeito de motivação, né? Sim. Então, por isso que eu digo sempre que todo motivado é um idiota alegre. Porque ele não sabe por que ele é motivado. Ele troca o tempo dele por dinheiro, vai para casa e acabou. Agora, você não. Você encontrou motivo para a sua ação. Sim. E aí quebrou as barreiras. Não é só... É um propósito, na verdade, né? É um propósito de vida, você... E seu propósito, quando está ligado a bem de outras pessoas, quando você vê que você está fazendo algum bem, que você está batalhando por isso, você tem a satisfação, né? Quantas vezes um cliente às vezes chega para mim e fala, não, você salvou minha vida, eu estava precisando disso, você não sabe o que você me ajudou hoje. Uau. Então isso dá uma gratificação para a gente, né? Que está ali naquele dia a dia. Pô, deve ser por isso, por momentos assim e por comportamentos assim que são 10 mil itens em 26 anos, né? Me poupe, por favor. Vamos lá. O que te levou a atuar na área de bazar e papelaria? Bem, eu trabalhei primeiro com comércio. Ok. Né? Eu sempre gostei muito da área de educação. Então, quando eu fiz o meu colégio, minha faculdade,
eu gostava muito de ensinar as pessoas que estavam próximo de mim a matéria, explicar. Por quê? A gente ensinando, a gente acaba aprendendo também junto. Boa. Né? Então a gente vai explicando, a gente vê uns detalhes, a gente começa... As perguntas das pessoas fazem com que a gente abra novos horizontes. Boa. Então quanto mais a pessoa pergunta, mais a gente vai expandindo a mente, né? A gente sai do amarrado. Aí eu fiz faculdade de contabilidade, que me ajuda muito com a parte numérica, saber custo, porque hoje em dia quem não sabe fazer um custo toma prejuízo. E para 10 mil itens tem que saber fazer, né? Exatamente. O imposto é muito complicado no Brasil, né? Então tem item que vem 20%, tem item que vem 80% de imposto. Então você tem que calcular item por item. Uau! O custo daquilo. Cada nota fiscal é uma aventura. Quando você compra de um fabricante, tem IPI, tem ST, tem um monte de coisa lá que você tem que colocar. Compra fora do estado, tem uma diferença de CMS. Então tudo isso tem que estar junto ali para saber. Realmente, né? Não é só comprar e vender e falar que está ganhando. Fora o fato de ter que saber comprar, né? Eu conheço muita gente que quebrou por causa disso. Sim. Falou, ó, o valor do produto paguei 10, vendi por 20 e estou ganhando 100%. Aí você faz a conta lá, não. Você está tomando prejuízo, porque além dos impostos, ainda você tem os seus custos, né? Tá, e por que bazar? Você gosta de educação, ok. Então, mas quando eu tive bazar em Porto Alegre e eu não era pro ramo da educação. Eu era que nem esses bazares que tem, né? Que tem vários produtos. O que liga o meu ramo de papelaria é o seguinte, quando a gente fornece produtos, esse é o meu ramo de visão. Tudo ligado. Não existe educação, mestre, professor ali sentado na cadeira. Isso é coisa que botam na sua cabeça, né? Boa. A educação ela é muito mais do que isso. Uma conversa, isso aqui que a gente está tendo é educação. A gente está conversando, a gente está explicando, pessoas pegam isso para o seu bem, né? Então, o que é educação em si? É tudo que envolve. Então, quando você vende um produto de qualidade para uma criança, faz com que até ela se concentre melhor no estudo, né? Quando você vende... Agora está muito em moda a papelaria fofa, que eles falam, né? A criança que compra aquilo sente gosto de pegar aquilo e estudar, né? Porque tira ela do celular, tira ela da mesmice. Então, onde que a educação entra nisso? A educação vem desde passar experiência para quem está próximo de você, seja cliente, seja colaborador, como também fornecer o produto que a criança vai se sentir bem e vai ter mais rendimento no estudo. Então tudo isso é ligado, né? Então eu falo que a educação está em tudo. Um pouco antes da pandemia, eu mudei meu ponto, que eu fiquei mais ou menos 19 anos no ponto que eu fundei, com a finalidade de montar uma escola de treinamento. Comecei a pagar fiquei um ano pagando franquia para fazer essas mudanças. Só que na hora que eu ia desenrolar, veio a pandemia. Aí eu tive que cancelar tudo, essa parte de... Mais um. Mais um, que eu tive que focar nessa parte e reestruturar de novo, né? E, inclusive estamos reestruturando até hoje. Não para. As novidades... A pandemia veio para... Na verdade, não veio para criar derrotas, veio para criar ensinamentos. Também. Né? Aprendizados totais, porque eu escutei coisas assim... Meu pai sempre dizia pra gente, né? Se concorrência fosse ruim, a 25 de março estava todo mundo falido. Com certeza. Então, por quê? Porque o concorrente, o cliente exigente que vai te cobrar, eles estão ali para te ensinar também. A gente está aprendendo também com ele, né? Por quê? Ele vai fazer você sair do comodismo. Ele vai chegar para você e falar, não, eu vou comprar no outro aqui porque você está falhando nisso. Aí a gente vai lá, tem que consertar e reajeitar tudo de novo. Quais necessidades você observa atualmente na tua área de atuação e nos conteúdos? Qual foi um dos grandes desafios que você teve de superar ao longo da tua caminhada como empreendedor? Mas uma primeira aqui. Quais necessidades você observa atualmente
na tua área de atuação? Ela está muito volúvel, né? Ele tá oscilando entre físico e online, então tem hora que dá um pico no físico. Eu só trabalho com físico por enquanto. Então uma das necessidades hoje é você ter uma mescla, né? Você ter... O bom investidor, ele não pode estar tudo num lugar só, né? Perfeitíssimo. Então, se você está num comércio, você tem que ter um pouco do físico, um pouco do... Você tem que mesclar um pouquinho, né? Como eu estou trabalhando com físico atualmente, o meu foco está sendo tentar trazer esse pessoal que trabalha online para a loja para fornecer alguns itens para eles, que eles montam kit. Personalizado está muito em alta agora também, né? Muita gente fazendo personalizados. Então eles vão lá, compram uma canetinha, personaliza com personagem, compra um lápis, compra um caderninho. Você terceiriza esse trabalho? Não, eu forneço material para esse pessoal. Uma caneca que nem essa aqui, do podcast. Você faz isso? Não, ainda não, pelo menos, né? Mas eu tenho alguns clientes que fazem. Então tu já faz essa ligação entre... Fantástico. A gente pode estar indicando alguém, né? Linka isso com... Isso. A minha intenção nesse momento é apenas fornecer a matéria-prima para eles. Perfeito. Fornecer uma caneca, fornecer um lápis, fornecer um item básico, né? E no conteúdo, qual foi um dos grandes desafios que você teve de superar ao longo da tua caminhada como empreendedor? Porque vamos falar um pouco de fofoca, eu adoro isso. A pessoa normalmente me pergunta, porque como eu estou no ramo de comunicação há bastante tempo, então eu quero saber fofoca de rádio, televisão, sabe? Então vamos fofocar um pouco aí nesses teus 26 anos, 30 anos aí de... Quais foram os desafios que tu passaste, as coisas que aconteceu, que tu disse, não, vou ter que mudar, porque eu adoro aquela de reduzir 2 passos para trás para dar 5 para frente, né? Tem muito bom isso. Tem muito isso. Eu falo que eu já quebrei umas 4 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? De chegar... Mas a pior situação que eu passei... Quantas tu quebrou? Eu falo em torno de umas 3 a 4 vezes, né? Mas 4 vezes? Então tá. Então, companheiro... Agora, o que eu gosto disso, sabe o que é? Quanto mais eu quebro, mais rico eu fico. É interessante isso, né? Porque se a gente aprende... vamos lá. Parar de gaguejar um pouquinho. Vamos embora. Quanto mais tu vai quebrando... Quanto mais você vai quebrando, mais você vai aprendendo, né? Por isso que eu digo que a gente não quebra, a gente aprende, né? A vez que eu quebrei mais feio foi por causa de governo. Eu estava forte no ramo de papelaria, investi, comprei 30 mil reais de caderno, tudo de personagem bonitinho, comprei um monte de coisa. Aí o governo do estado de São Paulo vem falar. Em janeiro, geralmente papelaria a gente faz pedido em agosto. Claro. Eles entregam em dezembro para a gente começar a vender volta às aulas. Perfeito. Então a gente compra antecipado. O governo chega em janeiro e fala, não compre material escolar. Uau. Vamos dar todo o kit de graça. Fantástico isso. Meu faturamento fez isso. Despencou. Que soco. Volta às aulas. Que soco. Alguns fornecedores me ajudaram, fiz devolução de nota, mas aí... Porque não tem outra. Não tem. É absorver de volta. Todo mundo... É que nem na época de aluguel com Covid, né? Todo mundo tem que reduzir valor de aluguel, tem que abraçar junto. Aí, o que eu fiz? Essa é a experiência mais importante que eu tive na minha vida. O que eu fiz? Eu tinha ampliado a loja, eu reduzi. De 6 pessoas que trabalhavam comigo na época, eu fiquei só com uma pessoa, que me ajudou muito. Puxei, só que eu fiquei com uma pessoa, primeiro eu dei as férias para ela. Então eu fiquei atendendo sozinho na loja, puxei o balcão. Era fornecedor ligando 20 vezes por dia, né? Mas a primeira coisa que eu fiz, eu sentei na mesa e falei... A primeira coisa é chorar, né? Você sente e chora, né? Normal, claro que sim. Aí você fala... Tá, onde que eu errei? Porque se eu falar que a culpa foi do governo... Não. Eu não corrijo. Eu fecho as portas, vou embora para casa e vou ficar falando mal. Então, onde que eu errei? Tá, eu errei nisso. Vamos somar tudo. Fiz uma relação de tudo. E falar, vamos ver onde que eu posso consertar agora o que eu errei.
Perfeito. E fui chamando um por um dos fornecedores, fui acertando, acertei todos, graças a Deus. Não fiquei devendo ninguém. Vamos falar a verdade, com as vezes que eu quebrei também, quando você liga para o teu fornecedor, conversa com ele, ele vira teu amigo, né? Interessante isso, né? Tem muito fornecedor que parcelou. Tinha um fornecedor que falava assim, você faz o seguinte, essa dívida aqui, você segura, e toda vez que você comprar um pouquinho, você paga um percentual do que você estava devendo. Exatamente. Então, quando você chega para conversar, você vê que tem soluções, né? E acontece isso, né? Então, o que acontece? Depois que passei por isso, eu falei, assumi a responsabilidade de tudo. Porque se a culpa está no outro, você nunca vai resolver nada na sua vida. Aquele que é vitimista fala, não, eu estou nessa desgraça porque o outro fez isso comigo. Uma coisa que eu aprendi, você é culpado pelo que você faz e pelo que deixa os outros fazer com você. Exatamente. Então, como eu podia evitar isso, né? Ah, sim, isso que eu ia te perguntar agora. Como evitar? Você tem que estudar, tem que ler, tem que se reforçar, tem que estar... você comentou do seu livro, o seu livro ele é uma base, né? A gente não pode ficar no comodismo, a gente tem que ler o livro, na semana que vem ler de novo, para você não cair no comodismo, pegar outros livros, outras pessoas, formar, né? Porque você não adianta saber o que tem que fazer. Você tem que estar sempre alimentando isso. Conhecimento sem ação é só conhecimento, não serve para nada, né? Não serve para nada, É bem por aí. Me diz uma coisa inédita, Roberto, vamos fofoquear um pouco o homem. Me fala um pouco de alguma coisa que você viu, sabe? Alguma coisa engraçada que tenha acontecido lá. Porque deve acontecer muita coisa. Né? Eu, por exemplo, já presenciei algumas cenas diferentes lá dentro. Lá. Me diz uma cena assim que te pegou de surpresa. Bem, essa pergunta me pegou de surpresa, para falar a verdade. Não, sabe por quê? Porque nós, quando temos comércio, né, sempre tem uma pessoa que... Como é que eu vou te explicar? Tu mesmo dissesse. Ela chega, ela pede um produto, daqui a pouco ela fica com aquele produto assim, tipo assim, não é bem isso, né? Uhum. É aquilo, daqui a pouco eu passei por uma situação, como eu sempre tive comércio, uma vez uma moça, eu tive uma rede de perfumaria, e numa das lojas uma moça pediu um perfume, porque ela queria dar pro namorado, né? E aí a amiga dela disse assim, não dá perfume pro teu namorado, porque desmancha relacionamento. Aí a menina que estava lá, né, vendendo, né, da minha loja, ela chegou e disse, é verdade. Agora, se tu der esse perfume, né, eu acho que ele vai se apaixonar por ti. Aí ela chegou assim, viu? Tu quer acabar com o meu relacionamento? Eu não quero mais falar contigo. Tu tem razão, me dá esse perfume aqui. Aí ela disse, mas você quer saber de uma coisa? Também não vou dar mais para ele, vou ficar eu com o perfume. Então acontece essas coisas. Acontece bastante coisa. Por isso que eu te disse. Não, engraçado, acontece muitas, né? Muitas situações. Nós chegamos aqui a 21h30 e agradecemos aqui aos patrocinadores, o Estúdio Chifre, onde estamos, aonde... O que tu achou do café do Wagner? Muito bom, né? Muito bom. Bom. Dá para patentear já. Bom, você quer vir aqui no Estúdio Chifre, conhecer, tomar o café do Wagner, 10. A Wilkett Corretora de Seguros, e a Nirvana, comercial Nirvana, do jovem aqui, Papelaria e Bazar, Mega Estilos, barbearia, onde nós temos 2 cortes de cabelo e 1 de barba, César Alcântara, que em breve nós já esteve aqui, nós já entrevistamos, foi demais, e em breve estará agora em outubro de novo, né, Ângela? Agora em outubro de novo, né? Exato. E, de novo, a Cláudia, da Celebre Qualidade de Vida, aonde nós estivemos ontem numa palestra, um café da manhã da Cláudia, que foi numa cobertura de um edifício Coworking em Itaí. É em Itaí aquilo ali? Itaim Bibi? Não sei como é. É Jardins, Itaim Bibi. Jardins, chiquérrimo o negócio. Então, olha, qualidade de patrocinadores nossa aqui é por demais. A segunda palavra de hoje é a palavra presente. A primeira foi amor
E a segunda, presente. Não podia ser outra coisa, né? Presente. E falando em presente, tem algo... Comentários. Vamos lá, a Ângela está aqui. Diferencial, se não tem o produto, ele encomenda. Sempre dá um jeito. Comentário. É assim, é? A gente tenta, né? Se não for, será ou vai ser, né? A gente tenta. Se é possível, eu encomendo. Funciona em bazar. Sim. Eu tinha um caderninho, tá? Onde ali eu sempre dizia, se você não encontrou hoje, coloca ali que semana que vem eu dou um jeito. Eu me lembro que uma vez eu vim na 25 de março para comprar R$1.000 só. Eu gastei mais na viagem, tá? Porque aquele cliente, como todos, obviamente merecia. E através dele veio muita gente. Só por o gesto que eu cometi. Sabe? Então se você faz isso no seu bazar, não tem como, né, fazer sucesso como você faz hoje. Agradecemos então aos nossos patrocinadores, que são quem sustenta aqui o programa, né? Primeira, amor, a segunda palavra, presente, e estamos... Não estamos chegando na reta final. Tem 30 minutos ainda? Ok, vamos lá. Uma pergunta desse bate-papo tão gostoso e importante. Dentro do ramo do empreendedorismo para a educação, eu creio que tem que haver uma responsabilidade muito grande. Sim. E eu vejo que você deu certo, e vamos nos dar conta disso, porque isso tudo são códigos de empreendedorismo. Ele está ensinando aqui como vender, como enxergar e tratar um cliente. Porque bazar eu tive, foi o que eu te disse. Não tinha 10 mil itens. Lá se eu tinha 4 mil, 5 mil era muito. Mas 10 mil itens. E você fazer isso, ter uma leitura para a educação. Né? Como tu consegue fazer essa leitura? Porque tem colégios perto ali? Eu acho que tem 2 ou 3 colégios ali, não tem? São estaduais, né? São estaduais? São estaduais. A gente atende muito professora, né? Porque quando eu vou tem alguns ali... colégios que... tem encadernação, tem xerox, né? Tem a parte de impressões. São coisas básicas que tem que ter na papelaria hoje em dia, né? Porque você precisa ter um leque amplo para poder atender. Encadernação, impressão, imprimir foto, tem bastante coisa. Inclusive eu tenho um espaço que eu gostaria de citar aqui também, já que falou da educação em si. Artesanato. Tem muitas senhoras que usam o artesanato como terapia, né? E para ganhar uma rendinha extra também. Mas artesanato não dá tanto dinheiro na região. Vai mais terapia mesmo. Eu cedi um espaço para as professoras da aula de crochê. Eu não ganho nada no espaço, né? A gente só pede para comprar alguma coisinha ali para a gente continuar mantendo espaço, porque aí tem custos, né? E tem aula de crochê, tem aula de tricô. Fica na parte de trás lá? Fica na parte de trás, lá no fundo. Porque a loja eu vejo que ela é dividida em 4, na verdade, né? Ela tem ali a parte do papelaria e bazar à direita. Sim. Né? E aí, depois, à esquerda vem louças, talheres. Então, não tem como fugir do bazar. Louças e talheres, depois vem brinquedos. Isso. Né? Aí, do lado direito, voltando, quando você passa pela papelaria e bazar, já encontra, está muito bem pensado isso, tá muito, tem ali a parte de xerox, encadernações, né? Aí, isso de um lado, do outro lado, brinquedos, talheres, louças, esse tipo de coisa. Isso. E aí a loja se divide, né? É uma loja imensa. Se divide... E aí a parte de trás tem artesanato. Isso. E brinquedos, né? Do lado direito. A gente está começando a pôr um pouco mais de brinquedo para o fundo e a parte de linhas e artesanato também. Exato. E mais para o fundo ainda tem um espaço onde as professoras dão aula. Isso que eu não tinha visto. Perfeito. Tem um espacinho lá, cabe eu vi que tem uma quantidade de umas 30 de pessoas linhas ali. Tem. Tem muita senhora... Quem me motivou um pouquinho a colocar esse parte também foi um pouco minha mãe, né? Porque minha mãe faz artesanato, faz crochê, faz tricô, pinta.
E eu vi como isso faz bem para ela e quis ampliar isso para outras pessoas, né? Então, na verdade, nós estamos falando aqui de idades diferentes. Uhum. Nós estamos falando de idades diferentes, nós estamos falando de pessoas diferentes, que eu digo, classes sociais diferentes. Nós estamos falando de homens que procuram, porque eu vi, os homens quando vão ali, eles vão mais papelaria e bazar. Sim. Né? As pessoas quando vão com crianças ali, vão diretamente no brinquedo. Né? Eu vejo que as crianças escolhem isso. Sim. Né? E as velhinhas vão para a parte de trás, assim como as moças também, né? Mas eu vejo as velhinhas, elas se identificam com aquelas linhas todas. Sim. Então, isso que eu gostaria que tu passasse para o pessoal, essa identificação de você tem tantos nichos diferentes, né? Para classes sociais diferentes, para pessoas diferentes, né? Como você percebeu isso? Porque o bazar pode parecer que você coloca tudo ali dentro, tudo bem, vai vender. Mas não é assim. Não, é o que você falou do caderninho, né? Conforme a necessidade que o cliente vai sugerindo, a gente vai ampliando aquele setor. Conforme vai pedindo, vai solicitando, a gente vai ampliando e a parte do comércio funciona assim. Quanto mais você consegue comprar, melhor você consegue vender o preço. Então, quanto mais tem giro de mercadoria... Peraí, vamos de novo. Vamos lá. Quanto melhor você consegue... Não, quanto mais... Quanto maior o giro da mercadoria, Ok. Mais baixo você consegue vender para o cliente. Porque se você tem um produto que não gira, aquilo tem um custo grande para a loja. Então, se está tendo que começar a girar, a gente começa a reduzir as margens e comprar a preço melhor também. Porque você vai no fornecedor, compra R$1.000 é uma coisa. Se você vai lá comprar R$500.000 é outra, né? Claro. Então, você consegue negociar no preço e consegue abaixar o preço para o cliente final também. Né? Então, a gente tem essa visão também de querer, com giro, abaixar também, reduzir custos, né? Para poder atender melhor também os clientes. Qual é o setor na tua empresa lá que mais vende? Esporádico, né? Porque isso também tem que ser analisado. Esses últimos anos pós-pandemia está variando muito, né? Então, antigamente a gente tinha focos, né? Artigos de época estourava na época de vender. Então, o Dia das Mães vendia muito, Agora não, agora normalizou o comércio físico. Então, o que acontece? Qual o foco principal ali? A variedade. Volta às aulas, eu ainda vendo bem papelaria. Papelaria vende o ano todo. Né? Você colocando novidades, tudo. Mas você sempre tem que ter novidades. A parte de serviço ainda também ajuda bastante a movimentar a loja. Só que é uma parte que a gente não tem lucro. É uma parte que é mais para chamar os clientes. Né? Então, o que vem? Papelaria, brinquedos e aviamentos está crescendo muito. Está começando a passar papelaria, a parte de aviamentos. Que a maior parte das criançadas agora, infelizmente, está só no celular. Então, o brinquedo está caindo muito a venda. Então, a gente está focando mais em brinquedo didático agora daqui para frente e brinquedo de passatempos, né? Jogos, passatempos, para poder entrosar mais a família com Porque uma isso. coisa que eu via que me preocupava quando eu tive bazar é que quando brinquedo, na verdade é que nem roupa, todo comércio é assim, né? Tu usa numa temporada, daqui a pouco ela sobra para outro ano. Só que nos brinquedos eu vejo que eu vou criando coisas novas, né? E nós temos esse problema, porque você tem que comprar em menor quantidade, né? Sim. E eu me lembro quando lançaram como é que é? A Ângela me ajuda. Sim. Como é que é o nome daquele carrinho? Hot Steels, né? Hot Wheels. Não, isso aí é uma febre ainda, né? Ainda é? Os marmanjos, as criançadas compram menos, mas o que tem de colecionador que compra carrinho. Criatura, tu acredita que eu tinha um bazar? Eu tive que alugar uma loja do lado só para colocar isso?
Aí eu tive a oportunidade de conhecer, já trabalhava com comunicação, né? E ele me seguia nas redes sociais, para mim foi mais fácil, né? Porque eu loquei a loja do lado, a própria vizinha que locou para mim, ela disse, você vai ter que locar porque eu tô vendo que não tem mais espaço. Aí eu fiz um setor só da Hot Wheels, né? É isso, né? Isso. E, gente, vendia que era um... Mas você sabe que Hot Wheels Mattel, a margem é baixa, né? Você ganha no giro. Porque a margem... vendia bastante, é. Vende bastante. Mas a margem é bem baixinha. Se ele ficar para... Tem brinquedo da Mattel que eu coloquei na prateleira, tá lá. Mas o Hot Wheels, Barbie, esses produtos, eles têm um giro bom, sim. Produtos americanos, tu tem lá? Eu tinha muito produto americano lá no meu bazar. A China tomou conta de tudo, né? É, né? Até o Hot Wheels é na China agora. É? Caraca. É China, Tailândia, aqueles países ali. É. Ângela, a verdade é que nós temos aí só mais 15 minutos. O QR Code do César Alcântara já está ao vivo. Como é? O César Alcântara já liberou 2 cortesias. Está ao vivo já o QR Code para quem quiser acessar. Está dentro do tema até foi falado de timidez e empreendedorismo. É interessante você falar. Vamos colocar o QR Code então? Já está. Já está? Uau! Eu sempre digo, você pode não ser muito bom, mas tem que estar ali com as pessoas que são, né? Vou tentar entrar aqui também. Não dá. tem que participar. Dentro desse conhecimento que você tem, eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta aqui. Gente, essas fotos aqui que vocês estão tirando tá muito bonita, hein? Tô gostando. Estamos chegando, na verdade, na reta final, né? Desse podcast, desse bate-papo gostoso e importante. Então, baseado no teu conhecimento, no que tange ao empreendedorismo, na educação, o pessoal que está nos assistindo, hoje, para você montar um negócio, um bazar, qualquer coisa assim, se você fosse realizar essa vontade de novo, que você realizou há 26 anos atrás, 27 anos atrás. Como você faria hoje? De que forma? Por que eu pergunto? Porque nessa trajetória aconteceu muita coisa. Né? E a pandemia veio para quebrar tudo isso. Sim. É um eterno aprendizado sempre, né? Como você faria hoje? Como que eu faria hoje? Eu até brinquei um pouco tempo atrás que eu falei que a gente pode aprender com o erro dos outros, né? Sem apanhar tanto. Perfeito. Né? Eu fui assim até um certo momento. Mas como eu entrei muito novo no comércio, a gente entra despreparado em muitas coisas, né? Então, primeiro de tudo, eu me reestruturaria fazendo uma pesquisa de mercado, coisa que eu não fiz na época. Então, não fosse o único também, viu? Não te vangloriza por isso, porque eu também, os meus primeiros também não fiz. A gente acaba aprendendo muita coisa o Sebrae. Eu indico muito o Sebrae também, que o Sebrae ele tem uma estrutura muito grande. Lê muito, assistir bastante palestras de pessoas que têm a acrescentar. Palestras, tem muitos livros bons na área, né? De vários mentores. Eu fiz o Sebrae Empretec, que te dá uma base realmente de como um empreendedor tem que agir. Não é só ir lá montar um comércio, né? E isso me deu uma energia extra, né? O que acontece? Quando você estuda, no Empretec ele falava muito isso, né? Você tem o CBT. Não, pera o quê? CBC. CPC. CBC. 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 Falou que a primeira etapa de montar um comércio é o CBC, que é o coloca a bunda na cadeira. Perfeito. Perfeito. Essa é a primeira etapa. Boa. A segunda etapa é o TBC. Tira a bunda da cadeira e vai fazer. Então a primeira coisa é o planejamento. Fundamental. Planejar, ver, conversar com pessoas que têm, analisar, ler livros,
pesquisar onde você quer montar, qual o seu foco, o nicho. Porque você atender vários focos também, você acaba se desgastando muito, né? A equipe acaba se desgastando muito, né? Tanto que a minha equipe se renovou várias vezes. Pessoas muito boas que saíram porque não aguentou. Às vezes até eu se torno chato, às vezes, né? Claro. Ficar normal. pressionando tudo. Normal. Então é isso. Estudar bastante primeiro, ver realmente onde que você quer focar, porque o comércio, tem gente que fala, eu quero comércio para ser rico. Pula fora. Se você está pensando em ser rico no comércio, pula fora. Se você não tiver um propósito maior que isso, você vai quebrar a cara. Agora, se você tiver um propósito, que você gosta daquilo e vai em frente, qualquer ramo que você entrar, você vai se dar bem. Então, primeiro é ver o que você realmente quer da sua vida. É isso que eu quero, montar um comércio? Então, estuda. Tem técnicas rápidas, tem várias coisas que podem ser aplicadas. E sempre estar se alimentando, né? E colocar na prática e meter a cara, né? Porque se você não fizer, não vai nascer nada pronto. Outra coisa que eu aprendi no Empretec com o nosso amigo Rogério De Carlos. É melhor feito do que perfeito. Ah, sim. Uma frase que impacta muito. Ah, sim. Sim, sim. Eu utilizo muito. Porque eu sou muito detalhista. Então eu fico fazendo, não vai dar errado. Você não faz. Então você estudou, planejou, colocou, mete a bronca e vai arrumando. Eu tenho 3 pilares que eu utilizo quando eu dou treinamento de venda para empresas, que eu sempre digo que, primeiro, CNPJ não tem sentimento. Você não pode brincar. Uhum. E linkado a isso, ele sustenta famílias. Ou seja, é muito sério o negócio. O CNPJ não aceita sentimento. Né? Ele não tem sentimento. Ele é cruel. Inventou de botar muito ali na... E às vezes é muitas noites, muita coisa. Eu estou reformulando algumas coisas, às vezes eu falo... Não, fiquei cadastrando produto esses dias atrás até 1 da manhã. Então, muitas vezes você tem que estar dedicado a isso, né? Exatamente. Vai... Primeiro, CNPJ não tem sentimento. Segundo, você tem que estar preparado para não perder a sua vida. Aquilo que a gente estava conversando antes. Sim. Né? É fundamental, tem que existir Você tem que saber regrar a sua vida, né? Porque se são 24, é 3 vezes 8, né? Então tem que saber usar isso, que a gente muitas vezes não sabe. Uhum. Eu fui comerciante também minha vida inteira. E o terceiro, para mim, e principal pilar é estude sempre a tua empresa e nunca venda, oportunize. Everton Amin de Biúna. Boa noite, jovem. Elaizer Barbosa, excelente profissional. Quero trazer ele aqui. Elaizer Barbosa, eu vou levar ele no teu bazar. O que ele tem de conhecimento... Ele é uma biblioteca ambulante no ramo da comunicação. Querido, qual a mensagem que tu deixa? Eu sempre peço para que deixem uma mensagem, aquilo que tu tem no teu coração, para os jovens, para as pessoas empreendedoras do ramo da educação. Eu acho que foi falado quase tudo aqui, né? O importante de tudo, eu vejo muita juventude sem foco, sem objetivo de vida, sem propósito. Então, o principal de tudo é ler, buscar o seu propósito. Uma coisa que eu aprendi desde pequeno. Se você fizer qualquer coisa que você fizer por dinheiro, você vai ficar infeliz. Você tem que fazer porque gosta daquilo. Você é comunicador, você gosta da comunicação, tudo que você fez foi baseado nisso. Eu gosto de atender pessoas, eu gosto de ver as pessoas conversar. Então você tem que ter, principal de tudo, fazer o que gosta. A partir do momento que você faz o que gosta, você vai se dedicar mais. Você vai ser mais feliz. Às vezes o seu passatempo fica sendo até
uma satisfação trabalhar, né, no caso. Eu disse para a Ângela particularmente que eu nunca tive férias. Nunca. Eu amo tanto o que eu faço. Exatamente. Que eu me divirto. Eu digo para a Ângela, eu gosto de chegar cansado em casa. De gravar e dar palestra, treinamento de venda e viajar. Eu cheguei a fazer 8 palestras em 5 cidades diferentes em uma semana. Quando o Fernando, que era o meu agente, disse para mim assim, o senhor está cansado? Você está cansado? Me chamava de gaúcho, ele me chamava. Gaúcho, está cansado? Eu digo, por quê? Não inventa mais nada. Chega. Tá? Eu cheguei em casa morto. Isso é um prazer. Agora, tem uma coisa que nós temos que prestar atenção, é que o ego, muitas vezes, nos traz erros. Eu tenho um exemplo muito claro disso. Quando eu fiz esse livro aqui, deixa eu ver se a câmera está ali. Quando eu fiz esse livro de comunicação global, tá? O que aconteceu? Eu fiz a capa do livro, ela era linda. Linda. Era o planeta Terra, com as cores, tudo estudado. Levaram um mês para fazer aquela capa. Chegou na editora, a Cristiane Donizete, da editora, ela olhou a capa assim, ela assim, Henrique, que capa linda. Meu ego foi lá em cima, né? Que fantástico, mas tu me desculpe, não vai vender. Eu disse, como assim? Ela disse, não, vamos fazer uma capa comercial, ok? Eu digo, tá, ela me veio com a capa em amarelo e azul, segurando, né, o globo terrestre, mas com os aplicativos, né, todos aqui. Eu digo, gente, não tem nada a ver comigo. Na hora eu fiquei muito bravo, mas não falei nada. Quem manda é ela, porque ela, né, uma mulher que 30 anos mexe com isso. Então nós temos que saber fazer essa leitura. Sim. Saber fazer essa leitura. Não pode deixar o ego, né? Porque senão o ego ele se destrói. Não, tem que ser do meu jeito. É que nem aquela história. Eu sei fazer um bolinho, eu vou vender o bolinho. É por isso que você tem que estudar muito e é o que eu comentei. Você tem que estar sempre relembrando, porque às vezes quando você para de ler e de estudar, você começa a cair nos erros básicos. Você começa a não enxergar os seus pequenos erros. Então você tem que estar sempre lendo, sempre conversando, sempre buscando informações. Pessoal, a última palavra de hoje. Anote aí, brinquedo. Tá? Amor, presente e brinquedo. Ok? Você pode entrar em contato pelo 94 111 6655 ou no chat do próprio canal YouTube, que aí nós vamos enviar os brindes que nós temos dos nossos patrocinadores para você. Nós temos mais 5 minutos, a Ângela está me mostrando a plaquinha ali. E vamos lá, Henrique, fala a respeito do teu livro, porque não param de perguntar. Então tá bom. É isso? Tá aqui. Bom, gente, é o seguinte. Eu, em 2020, fiz um livro de comunicação global. Ele, inclusive, a editora colocou Sua Vitória na Arte de se Comunicar. Né? Achei muito bacana. Depois eles botaram Manual de Ferramentas para uma Perfeita Comunicação. Na verdade, esse livro, o objetivo dele, quando fala em comunicação global, ele é dividido em 3 partes, que a primeira parte fala sobre timidez. Me ajuda, que eu botei muita coisa no segundo também. Timidez, medo, gagueira, tá? E a segunda parte ensina você a saber se comunicar. E a terceira fala mais a respeito do motivo para a sua ação. Tá? No segundo livro, eu coloco mais situações que vieram pós-Covid na comunicação, porque mudou muito. Né? Eu, particularmente, não gosto da palavra odiar, né? Mas dentro da comunicação, eu odeio o TBM do WhatsApp, o VC do WhatsApp, porque a coisa está ficando assim. O OK de OK. Gente, estão destruindo. Não, essas ainda são boas, né? Agora tem uns que nem dá para entender o signo. Né? Então, tem muitas... aqui, dentro desse livro, tem 4 capítulos onde você faz destraves neurais. Você sabe que eu sou um double coach, então ali é necessário... Tu viu os exercícios que tem, né? Muito importante praticar. Né? Porque não adianta só ler, você tem que colocar em prática. Exatamente. Que o Paulo Vieira faz no livro O Poder da Autorresponsabilidade. A respeito do curso Mastermind, tá? No link da bio do seu Instagram, dá um
eu vou dar um trecho a respeito do livro para você entender. O Mastermind, Liberte o Comunicador que Existe em Você, ele é muito parecido com o livro, já digo para você, tá? Eu coloco ali 2 bônus. Um chama-se Roda da Vida e o outro chama-se Diário de Bordo. Tony Robbins vende por volta de $50 mil cada bônus desses, tá? E só com esses 2 já nem precisa fazer o curso. Eu dou de bônus, certo? Fora isso, você entra no link do Instagram e ali você pode dar uma olhada nesse curso. Um dos nossos agradecimentos especiais hoje é a Gráfica Rápida, que me deu os cartões de presente, chiquérrimos cartões. Já fez o sucesso ontem, já entreguei alguns cartões do Network. Agradecimento também a... deixa eu ver aqui... tá, perfeito. As palavras-chave já passamos e eu quero agradecer, Roberto, de coração, por ter tido a oportunidade de conhecer você, por você estar caminhando junto com a gente, porque tem que ter visão até para isso, no que tange a comunicação, né? Henrique, quando você achar adequado, fale a respeito do César Alcântara. Meus amigos, ele está oferecendo 2 cortesias. César Alcântara, ele está fazendo parte já do projeto Comunicação Sem Limites, onde nós vamos fazer muitas palestras, muitas imersões, e haverá possibilidades de formações com Rogério Costa, com Cláudia Guastelli, com César Alcântara, e ele está dando 2 convites. Deixa eu pegar aqui os convites. Vai para... Você entra em contato conosco, presta bem atenção. Missão, Identidade e Propósito, método MIP do César. Tá? Vai ser em Shopping Tamboré, no sábado, dia 21 de setembro, das 9 às 20 horas. Ele está doando 2 convites, onde fala a respeito de governar sua mente, vontades e emoções, destravar prosperidade, criar novos hábitos de sucesso, desenvolver autoconhecimento, conectar pessoas de network, resignificar crenças. Então, olha, eu participei de um e foi com que eu me sentisse merecedor dele vir. São 2 convites para esse sábado. O QR Code do César já está aí. Já está na tela, você já deve estar vendo o QR Code dele, tá? Você pode ir direto, sem problema nenhum, ou conosco. Agora, eu tenho mais, todo mundo sabe, eu tenho mais de $300 mil investido em cursos e imersões. Brasil, fora do Brasil. E esse curso do César Alcântara, ele é muito 10. Meus amigos, estamos terminando. A Ângela já está assim para mim. Agradeço a você que aí esteve. Vamos deixar uma mensagem do nosso livro. A gente faz sempre, né? E aqui. Vai gostar dessa aqui. Meu amigo, minha amiga, você que aí está. Na quarta-feira que vem, nós estaremos com Rogério Costa e Alexandre Damiani, falando a respeito de network empresarial, que nós vamos criar aqui na Granja Viana, um dos mais fortes do Brasil. Creia. Eu fui um em São Paulo e foi fantástico. Agradeço a você de coração. Um excelente final de semana que aí vem. E creia que o poder de uma pessoa é diretamente proporcional à capacidade dela gerar ação. Então, faça acontecer. Tony Robbins. Obrigado a você. Até quarta-feira que vem, aqui no podcast Comunicação.